Fala galera, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós vamos falar do tipo penal lesão corporal, ok? É um tipo penal bem rico. Nós vamos falar aqui dos seus aspectos gerais, mas específicos. Vai ser uma aula um pouquinho mais rápida, apesar do conteúdo ser bem extenso, tranquilo? Então preste atenção, vamos lá, velocidade 5 do CREL para a gente aprender. Bem, lesão corporal, artigo 129. Professor, o que é lesão corporal? É ofender a integridade física e psíquica ou psíquica do agente. Como assim, professor? Quer dizer que a lesão corporal não fica atrelada somente à pele, mas também vai estar atrelada à psique da pessoa. Então, quando eu falo da questão psíquica, também vai ser interpretado como lesão corporal, o que é diferente de dano moral, a questão subjetiva, de ofender, de xingar, é diferente quando eu falo de injúria. A lesão corporal na modalidade psíquica é aquela que vai deixar rastros na psique da pessoa, ok? Bem, coloquei a primeira observação. Cabelo também pode ser compreendido como lesão corporal? Parte da doutrina entende que sim, e é interessante se pensar no caso da mulher. A mulher deixa anos o cabelo crescer, aí vem a outra, vai lá e corta o cabelo dela, sem a anuência, sem o consentimento dela. Perceba que você consegue verificar o dano causado à mulher, principalmente pelo resultado, ou então um camarada que deixou o cabelo crescer anos, principalmente homens que não têm o costume de deixar o cabelo crescer, cultivou por anos, vai lá e corta. Bem, percebe que vou ter um dano visivelmente à pessoa, em razão daquele bem, mas o dano psíquico vai causar a ela, né? Então, também parte da doutrina entende que cortar o cabelo nessa modalidade seria uma modalidade de lesão corporal. Mas, claro, cada caso é um caso. Teoria da adequação social. A adequação social ela é pautada na questão do costume, quer dizer, uma prática que é reiterada, é aceita e assimilada pela sociedade. Furar o brinco de uma criança. Okay? O recém-nascido furou a orelha dela, é uma lesão corporal? Sim, mas vai ser punida? Não, por quê? Porque já é uma prática de furar a orelha da criancinha. Tatuagem, o camarada vai estar te tatuando, você vai estar consentindo para aquilo, mas a tatuagem é uma deformidade permanente, quer dizer, vai ficar ali marcado para sempre, é uma cicatriz que vai ficar marcada, então, obviamente seria uma lesão corporal, mas nesse caso não vai ser punida porque tem o consentimento da vítima. Okay? Lesões corporais durante o ato sexual, a pessoa gosta desse tipo de coisa. Se acontecer isso, ela vai estar consentindo, então entende que aquilo ali não seria um crime, porque ela consente com aquela modalidade, ok? Bem, teoria da adequação social. É só lembrar do crime de adultério. Ficou tão comum o adultério que deixou de ser crime, ok? Bem, sujeito ativo. Comum, sujeito passivo, via de regra é comum, pero, contudo, entretanto, todavia, que precisa tomar cuidado, porque vai ter modalidades de sujeito passivo próprio. Quem são os sujeitos passivos próprios? No caso da mulher, quando eu falo de aborto, tem que ser a mulher gestante, e quando eu falo na questão das pessoas do CAD, companheira, cônjuge, ascendente, descendente e irmão, ok? Então, CAD. Essas pessoas do âmbito da violência doméstica são sujeitos passivos próprios. Bem, quanto à tentativa, galera, crimes pré-dolosos não admitem tentativa. O que é um crime pré-doloso? Aquele que ele tem dolo na conduta inicial e culpa no resultado. Então, o parágrafo 3º traz a maior modalidade, aquela modalidade clara, escrita, expressa de pré-ter dolo, ou seja, tinha a intenção de causar o dano e aí resultado morte. Se a pessoa tinha a intenção de matar, ou seja, de praticar o ânimos necandi, aí você consegue falar do homicídio. Se a pessoa pega uma pedra e dá 15 pedradas na cabeça do camarada, ele não estava querendo só fazer lesão corporal, né? Então ele estava querendo produzir o resultado morte. Ele dá um dolo eventual. Agora, nesse caso aqui, tem que pensar que culpa, por exemplo, você vai lá, está discutindo uma pessoa, passou a rasteira dela na praia, ela caiu por um azar infernal numa pedra e morreu. Você não prevê isso, mas aconteceu o resultado. Então você tem que verificar que nesses crimes pré-dolosos não é possível tentativa. O NUT vai falar que os crimes do parágrafo 1º, a qualificadora do parágrafo 1º e 2º, não seriam pré-dolosos porque não tem a previsão direta. Mas parte da doutrina majoritária diz que tanto a lesão corporal grave quanto gravíssima também seriam modalidades de lesão corporal, de lesões praticadas pelo âmbito do pré-dolo, ok? Mas mais importante, admite tentativa? Se tu pensar assim na questão do CAPT, de pronto, já admite, tranquilo?
Tranquilo? Então isso daí você foge de qualquer discussão. Sobre o pré-ter-dolo, no parágrafo 1º e parágrafo 2º, o NUT fala que não, outros doutrinadores falam que sim, via de regra entende que seria pré-ter-doloso, ok? E se sendo pré-ter-doloso, não caberia tentativa, mas vamos analisar cada caso. Lesão corporal grave, parágrafo 1º. Bem, quais são elas? Inciso primeiro, ocupações, ausência da ocupação habitual por 30 dias ou mais. Bem, ocupação habitual, gente, não é trabalho. É a pessoa realizar aquilo que habitualmente ela faz, e não necessariamente é trabalho, pode ser estudo. Se a pessoa ficou longe dos seus estudos, mas precisa ser habitual, ou seja, tem que ser uma coisa que a pessoa faz sempre, com constância. E ao cinema, é habitual? Às vezes a pessoa vai uma vez no mês. Isso é habitual? Não. A pessoa vai fazer tal coisa. Habitualmente, é sequência, é ir constantemente, isso é habitualidade. A pessoa sempre vai para a biblioteca estudar, François. Nesse caso, ele vai lá, sempre estuda, e aí então eu tenho essa habitualidade. Se vai uma vez ou outra na vida e na morte, então não. 30 dias. Só que olha só, tem que ter perícia disso, porque se não tiver perícia, como é que eu vou falar que a pessoa ficou afastada pelos 30 dias ou mais? Então, artigo 186 do CPP vai ser a perícia. Outro, inciso segundo. Perigo de vida, como diz o código. Perigo de vida, eu sou o maior crítico disso, falo que não tem perigo de vida, é contra a vida, ou pôr a vida em risco, né? Então, perigo à vida, quer dizer, que aquela lesão corporal tenha a potencialidade de colocar em risco a vida do sujeito. Tá tendo uma discussão, tu empurra, ele caiu aqui no primeiro andar. No primeiro andar você não fala que a pessoa caiu, você vai ter o resultado morte. Mas pode ser que a vida dela fique em risco? Sim, e aí nesse caso você consegue verificar diretamente a exposição da vida da pessoa ao perigo de morte, né? O risco à vida. Debilidade permanente do membro. Permanente, não é eterno, é duradouro, quer dizer, não é eterno, ele pode ser revertido. Debilidade significa redução. Redução permanente, que a gente entendeu no caso de duradouro, permanência, constância, mas não eterno, de membro, coxa, pé, braço, antebraço, mão, isso daqui é membro. Sentido, 5 sentidos, visão, audição, tato, paladar, olfato e função, aquela que é exercida pelo órgão. Professor, se eu parei de ouvir percentualmente no meu ouvido, perdeu, então reduziu aquela capacidade auditiva. Meu rim, esse aqui é o exemplo que toda doutrina usa. O rim, furou um rim, tem outro rim, não tem? Exatamente, mas vai ter a sua capacidade reduzida, debilitada. Então aí incorre na modalidade grave. Aceleração do parto. Bem, primeiro, quem que é o sujeito passivo no caso de aceleração do parto? A gestante. A pessoa precisa estar gestante, a mulher precisa estar gestante. E aí a gente tem uma pequena divergência sobre a questão do conhecimento. O que acontece? Parte da doutrina entende que para que se qualifique desta forma, o sujeito ativo deve ter conhecimento da condição gestante. Parte da doutrina entende que não, simplesmente o fato de acelerar o parto. Acelerar o parto quer dizer que abortou? Não, é fazer com que o parto seja adiantado. Se a criança nasceu com vida e depois vem a morrer, não é crime de aborto. Lembra, aborto é só intrauterino. Extrauterino não pode ser responsabilizado por aborto. Porque o aborto vai estar aqui no parágrafo 2º, no inciso 5º, que vai falar o seguinte, aborto. E aí sim, é a ruptura. Quer dizer, quando o feto morre ainda no ventre da gestante, aí eu tenho um aborto. No caso das modalidades, então, gravíssimas, que é uma questão doutrinária e jurisprudencial que assim ficou entendido como gravíssima. Incapacidade permanente, olha só, para trabalho. E aí é diferente da questão das ocupações habituais. A ocupação habitual pode ser também trabalho? Pode, é habitualidade. Mas aqui eu estou falando de incapacidade permanente para trabalho. Primeiro, se a pessoa for um estudante e ela não vai conseguir mais trabalhar, vamos pensar o seguinte, qual trabalho a gente está falando? Que tipo de trabalho? Trabalho é toda atividade lícita. Prostituição pode ser entendido como trabalho? Sim, prostituição não é crime, rufianismo que é crime. Bem, agora essa questão do trabalho, eu tenho que ter uma razoabilidade. Por exemplo, vamos pegar uma senhora de 65 anos que trabalha com vendas. A incapacidade dela foi referente ao pé. Ela não vai conseguir saltar, não vai conseguir correr. Ela pode falar então que ela teve incapacidade permanente para o trabalho de jogadora de basquete? Não, ela não pode falar isso, ela não tem como arguir isso,
Por quê? Porque não vai ser o trabalho, não tem relação entre o trabalho dela e o trabalho que está sendo suscitado. Então tem que ter uma razoabilidade para qual trabalho que se diz que teria essa incapacidade permanente, ok? Bem, enfermidade incurável. O HIV entra nessa situação. Quando a pessoa fica paraplégica, tetraplégica, é uma enfermidade que vai ser adquirida em razão desse ato de lesão e que não tem cura à época da denúncia. Se eventualmente tiver cura já para o HIV, nesse caso, essa transmissão não vai poder ser entendida como enfermidade incurável. E se a pessoa não quer fazer o tratamento, não quer fazer a cirurgia, aí é problema dela, ok? Mas tem que ser incurável quando na época dos fatos, até a oferta da denúncia. Perda ou inutilização. Olha só, agora mudou. Perdeu, acabou. Inutilização, não tem mais movimentação. Então, nesse caso aqui é diferente da debilidade, porque perda e inutilização é 100%, acabou. Você não tem mais aquilo. Perda é ablação. Ablação, palavra bonita, né? Curto também. Ablação, arrancou. Arrancou um dedo, um braço, uma perna. Então, removeu, arrancou. Inutilização, tá lá, continua lá, mas se torna inútil, não tem mais a movimentação. Então, quando tu perde, por exemplo, uma função sobre movimentação de algum membro do corpo, então inutilizou, ele continua lá, mas ele não mexe. Então, questão da paralisia, a pessoa virou cadeirante, a perna continua lá, mas não tem mais a movimentação. Ponto importante, tem que ser para sempre? Pode ser para sempre, galera? Pode ser que a medicina evolua e que em certo momento a pessoa volte até essa movimentação, por exemplo. Pode ser. Então, quando a gente fala nesse sentido aqui, ela tem que ter um caráter duradouro também. Mas pode ser que a medicina evolua e que eventualmente aquilo ali seja suprido, né? Mas não é uma coisa qualquer, meramente um arranhão, por exemplo. Não tem como. Bem, então, próximo, quarto, deformidade permanente. A discussão que se tinha é, deformidade vai estar atrelada à beleza? Por quê? Porque essa deformidade tem que ser visível, quer dizer, tem que ser uma marca, uma cicatriz no rosto, ou então em algum canto visível. Bem, a doutrina entende que não precisa, ou seja, prescinde de que ela seja visível, simplesmente que seja uma deformidade permanente. Então, uma cicatriz, um corte, uma marca, uma queimadura, tudo isso vai gerar uma deformidade permanente e não necessariamente precisa estar atrelado, não precisa ofender a beleza do indivíduo, ok? Está superada essa discussão. E a questão do aborto, que é justamente a interrupção daquela gestação. Então eu tenho um sujeito passivo próprio, que é a gestante, ok? Então nesse caso o aborto é quando eu tenho a interrupção daquela gravidez. Parágrafo 3º. Se da lesão corporal resultar morte. Crime pré-doloso, ok? Então tenha em mente, pré-doloso, quer dizer, o ânimo inicial ele tem a vontade de agredir e da sua agressão resultou o resultado morte. A morte não é um resultado objetivo, ele não queria, ele foi na culpa, ou seja, por imprevisibilidade daquele uma imperícia aconteceu que ele caiu e bateu a cabeça e morreu, ok? Então assim, aconteceu a situação com o resultado morte, mas ele não queria causar aquele resultado morte, pelo menos não no primeiro momento. Então eu tenho um resultado de um crime que inicia com um dolo específico e depois ele tem uma culpa no resultado. Então crime pré-doloso, não admite tentativa. Sobre a culpa, admite modalidade culposa? Sim, parágrafo 6º. Imprudência, negligência e imperícia. Parágrafo 9º. Violência doméstica. Quando eu falo de violência doméstica, nesse caso aqui, eu não estou falando da Lei Maria da Penha. Isso mesmo, fique esperto. Porque aqui, qualquer pessoa inserida naquela situação poderá responder no âmbito da violência doméstica. E quais são elas? CAD, companheiro, cônjuge, ascendente, descendente e irmãos. Ok? Esse daí é o CAD. Mas só isso? Não. O âmbito da violência doméstica vai ter 3 círculos de incidência. Um dentro do seio familiar, um outro que é aquelas pessoas que têm aquele convívio e não estão atrelados à família, então, por exemplo, um primo que mora na sua casa, e depois eu tenho aquelas que vão ter um caráter transitório, ou seja, aquela pessoa que passa um tempo na sua casa, que trabalha na sua casa, por exemplo, a questão do empregado doméstico, que trabalha lá naquele ano, ele vai estar atrelado a esse 3º ciclo de incidência, ok? Se tiver a Lei Maria da Penha, tem que lembrar que ela só vai ser aplicada à mulher. Tranquilo? Causa de diminuição da pena.
a chamada lesão corporal privilegiada. Nosso parágrafo 4. Existe? Sim. Mesmos requisitos do homicídio. Injusta provocação, logo após, né? Ele vai tomar o ato, viu, sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação, ou sob relevante valor moral ou social. O camarada acabou de roubar alguém, você vai lá pra cima dele, desce um couro nele, a gente tem a lesão corporal, nesse caso, da modalidade privilegiada. Substituição da pena é permitido? É. Quando? Quando eu tenho aquela possibilidade do caput, onde eu estou falando da lesão corporal, e aí quando eu vejo que elas são lesões corporais recíprocas, ou então quando eu vejo a possibilidade de atrelar a hipótese de aplicação da multa, porque a pena é baixa, entendeu? Então a lei me permite fazer essa transição. No caso de culpa e do privilégio, parte da doutrina entende também que seria possível a transmissão, a substituição da pena de detenção ou a pena de prisão pela questão da substituição no caso de multa. Eu entendo que tem que analisar cada caso concreto, que seria possível, sim, mas analisando o caso concreto, ok? As causas de aumento da pena, tanto no 7º, 10º quanto no 11º, vão estar atreladas às mesmas hipóteses do Código Penal. Então, são as mesmas coisas. Sobre quem comete o crime, sobre a forma como comete o crime, sobre tem aqueles grupos de militância contra crime, contra o CAD, as pessoas do CAD, ok? Então, quando tem a questão do acidente. E, por fim, o perdão judicial, que também vai incorrer na mesma hipótese que a gente já falou em sala sobre o artigo 121, quando caberia a hipótese de perdão judicial nos crimes de homicídio. Bem, galera, então eu falei rapidinho na aula de hoje. Até a próxima aula. Muito obrigado.